Olá, fidelidade. Capítulo 3, o domínio do medo. Joseph Murphy, liberte o poder do seu subconsciente. Efésios 3,14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma um nome, para que me conceda, segundo as riquezas da sua glória, que eu seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no meu coração pela fé, a fim de que, estando arraigado e fundado em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera, a esse seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. Eu tenho uma renda tão abundante, estável, confiável, que além de satisfazer todas as minhas necessidades, também me permite ajudar outras pessoas. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro gosta de mim. Eu ganho mais dinheiro do que preciso. Eu sou um imã para ganhar dinheiro. O dinheiro é limpo. O dinheiro me esconde tudo, me concede tudo que eu desejo. O dinheiro sempre tem espaço na minha vida. O dinheiro me dá a oportunidade de conhecer bons restaurantes. O dinheiro faz parte da minha vida. Eu amo ganhar dinheiro. Então vamos à leitura. O domínio do medo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27, 1. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Salmos 27, 5. Quem é o seu Senhor e Mestre neste exato momento? O seu Senhor é a atitude mental predominante em você. É a convicção ou a crença sobre si mesmo, sobre as pessoas e os objetos. Esse Senhor pode ser um tirano. Por exemplo, se o seu estado de espírito agora é de ressentimento, esse é o Senhor ou tirano que governa todas as suas ações e fases da vida. Se você quiser investir algum dinheiro, comprar uma nova casa ou terreno enquanto mantiver essa atitude, vai fazer e dizer algo errado, porque o seu estado de espírito proeminente será negativo. A lei é: do mesmo modo que é internamente, será externamente. Você teme o seu bem e reage de modo negativo. O medo é a falta de fé ou confiança em Deus, negando a onipotência dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor a quem essa frase se refere é o Senhor Deus, ou a lei de Deus, ou o bem. Para colocar a lei do bem em operação e, consequentemente, banir o medo de uma vez por todas, cultive na mente os pensamentos de força, coragem e confiança. Esses pensamentos vão gerar um estado de espírito ou uma sensação correspondente, que vai banir o arqui-inimigo do sucesso e da saúde. O medo
Esse inimigo que você mesmo construiu deve ser completamente destruído, antes que o Senhor Deus possa brilhar em você. O medo é a nuvem que oculta a luz solar de Deus. A humanidade criou demônios pessoais por medo do passado, do presente e do futuro. Nossa atitude em relação à vida determina as experiências que vamos vivenciar. Se esperarmos infortúnios, teremos infortúnios. Conhecendo a lei de Deus ou o bem, o conhecedor da verdade vai esperar apenas a boa fortuna. O mundo não é hostil. Pode até parecer, pois não conseguimos afirmar ou reivindicar a presença de Deus. Alguns temem tanto as críticas que muitos de seus pensamentos mais belos não chegam a ver a luz do dia. Para quem acredita que Deus é a única presença e força, não há passado. Essas pessoas sabem que, se acreditarem no poder do passado, estarão duvidando de Deus. Deus é o agora, é o eterno agora. Não há futuro e nem passado em Deus. Tal é o Evangelho, a boa nova. Não existe karma ou karma passado. Há apenas uma falsa crença nele. O presente é a salvação. O reino dos céus está próximo. Você é bom. Sua saúde e seu sucesso estão ao seu redor. Sinta a realidade deles. Fique empolgado. Acredite que você é agora o ser que deseja. A única culpa existente é a consciência da culpa. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Essa é a boa nova. O único momento em que importa de verdade é o presente. Você pode viver apenas no agora, vivenciando, planejando e pensando no agora. Não importa o que esteja planejando ou temendo, está planejando agora. Quando você perceber que toda forma de escassez e limitação é o resultado de pensamentos e sentimentos equivocados, conhecerá a verdade, que trará a libertação. As montanhas serão removidas. As tribos aborígenes e os povos primitivos temiam a natureza. A civilização moderna teme as demais pessoas. Dissipamos quase todos os fantasmas dos dias antigos. Combatemos as pestes e logo controlaremos a natureza. Somos dopados pela propaganda moderna. Alguns de nós têm medo de falar em público, outros de viver. As mães temem pelos filhos. Tudo isso decorre da crença supersticiosa de que existe outro poder para desafiar Deus. O único mal existe em razão da falta de conhecimento sobre as leis da vida. Se colocarmos a mão em um fio desencapado, levaremos um choque. Porém, se o fio estiver adequadamente isolado, isso não ocorre. O mal ou choque foi causado pela ignorância. Até porque todo homem admite que a eletricidade é algo bom, que abençoa a humanidade de inúmeras maneiras. A eletricidade possibilita que o ser humano ouça música, mova trens, frite ovos, passe o aspirador de pó no chão e ilumine o mundo. O mal ou medo é a nossa aplicação equivocada e a compreensão incompleta da onipresença de Deus ou do bem. Onde há medo, o amor não pode estar, pois o engano não perde tempo com a compreensão. Os ricos temem perder, os pobres temem não ganhar. A riqueza e a segurança se encontram apenas na consciência que habitamos. Se tivermos a consciência da riqueza, nada no mundo poderá nos impedir de prosperar em nosso corpo e com nossos negócios. O que o homem teme não é real. Apenas o uno real. O uno é real. Apenas o uno é a lei. Apenas o uno é a verdade.
O curandeiro dos tempos antigos transmitiu de geração em geração, uma série de superstições e, por isso, inúmeros cultos de hoje instilam o medo na mente de várias pessoas. É preciso encarar os fatos. A causa da maior parte dos medos é o nosso medo do outro. Muitas pessoas rezam juntas no domingo e trocam farpas na segunda. A resposta ao problema do medo é a compreensão. Todo medo existe em decorrência da ignorância. Para expressar harmonia, devemos pensar e sentir pensamentos harmoniosos. Quando entrarmos do sucesso, a confiança e da felicidade, expressaremos resultados semelhantes em todas as etapas da vida. Quando soubemos que todas as formas de vida, doença e escassez existem por conta de pensamentos equivocados, conheceremos a verdade que nos libertará. Aprenda a imaginar o que deseja e sentir a realidade do que busca. Essa é a forma mais fácil e rápida de obter resultados. Alguns obtêm resultados se convencendo da verdade, que Deus é a única presença e o único pastor. Essa é uma das descobertas mais maravilhosas do mundo. Independente da causa do medo, não há quem tratar ou curar, exceto a si mesmo. Você precisa se convencer de que neste momento está expressando a vida, o amor e a verdade. Não vamos temer nada ou ninguém. Vamos irradiar coragem, confiança e amor. Assim, superaremos todos os obstáculos no caminho e as montanhas serão jogadas ao mar. Somos unidos ao poder infinito. Se dissermos que estamos fracos ou doentes, estaremos falando uma mentira sobre Deus. O método afasta de nós o amor de Deus, ou o bem. Da mesma forma que a consciência da pobreza atrai pobreza. Em termos de saúde, dinheiro, negócios e relacionamentos amorosos, devemos parar de pregar o medo e nos unir no ensinamento de toda a verdade. A verdade é que não existe inferno, demônio, purgatório, limbo ou danação de qualquer espécie. Também não há karma passado a ser expiado no presente, e não há mal futuro. Deus é o eterno agora. Essa é uma das afirmações mais drásticas e significativas em toda a Bíblia. Eis aqui agora o dia da salvação. Neste momento, tudo o que você precisa fazer é voltar-se para Deus e reivindicar para si o que deseja ser. Aceite, acredite e siga seu caminho. E siga seu caminho com alegria. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Perdoai até 70 vezes 7. Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos parar de instilar o medo na mente dos jovens e ensiná-los os fatos. Não adianta pregar tolerância religiosa se não a praticarmos. Devemos ensinar a verdade. Não devemos distorcer a verdade para ganharmos uma adesão ou porque temos medo de que as pessoas não retornem. Esse tipo de medo resulta em estagnação espiritual e frustração. Devemos ficar de olho no reino dos céus, não no reino da terra. Devemos ensinar a conhecer a verdade que nos libertará. Não há medo onde a fé em Deus reina. Não há medo onde a integridade reina em consciência de um indivíduo. Não há medo de críticas. Não há medo onde a fé em Deus reina.
Não há medo onde a integridade reina na consciência de um indivíduo. Não há medo de críticas onde a consciência da bondade entra na mente. A religião é boa, é a boa vontade em ação, ou aplicação da regra de ouro. Vemos, portanto, que o medo é a nossa fraqueza básica e se baseia apenas na ignorância. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Salmos 27, 5. O pavilhão é um teto ou uma cobertura, o que significa que a cobertura deve ser a veste de Deus, o estado de espírito do bem. Também em Deus, pense em Deus e comece a se perguntar: o que Deus significa para mim? Perceba que Deus, ou eu sou, é a vida em você, a sua consciência, e Ele é onipotente. Por exemplo, a maioria dos presos desejam naturalmente a liberdade. Deus e o bem são anônimos. Eles começam a pensar nesse poder e nessa sabedoria infinitos dentro de si e sabem que há formas de libertação que desconhecem. Imaginam o oposto, que é a liberdade. Embora estejam atrás das grades, na meditação, imaginam estar em casa falando com seus entes queridos. Também ouvem vozes familiares e sentem os beijos de boas-vindas dos filhos. Isso é se esconder no pavilhão. Esses presos atualizam seu estado sentindo a alegria de estar em casa. Em 5 ou 10 minutos é possível levar a consciência o suficiente para visualizar uma convicção subjetiva. Isso é o significado de no oculto será expresso e, por consequência, as portas da prisão estarão abertas de maneiras que ele desconhece. Meus caminhos são inescrutáveis. Lemos nas Escrituras: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Jesus diz que este reino está dentro de nós. O reino dos céus, ou harmonia, está em cada um de nós. A sabedoria infinita, a inteligência divina, o poder infinito estão disponíveis para todos, porque Deus está em todos e Ele é a própria vida. Qualquer pessoa pode comprovar que o reino dos céus está próximo, aqui e agora. Jesus viu e viveu nesse reino, mas somos daltônicos e por isso não conseguimos vê-lo. Essa cegueira é causada pela ignorância e pelo medo. Séculos de falsas crenças, superstições, credos e dogmas nos cegaram. A verdade está tão encoberta por falsos dogmas que criamos Deus e um paraíso por conta própria. Deus é para nós o que acreditamos que Ele seja. Inventamos uma criatura severa nos céus. Visualizamos um Deus caprichoso e vingativo, ou um ser inescrutável, que está por trás de guerras, pestes e etc. Criamos nossas versões do inferno e do paraíso com base em nosso conceito de Deus. Qualquer um pode comprovar que o reino dos céus está próximo. Gostaria de contar para vocês a história de uma jovem que fez essa comprovação. Ela morava com o pai, que voltava bêbado para casa toda noite, e às vezes batia na filha. Essa jovem vivia com medo do pai e mantinha a casa arrumada para ele. Devido à frustração, o rosto da jovem estava coberto de acne. Nós não convivemos com pessoas, convivemos com o conceito que fazemos delas. Percebendo essa verdade, a garota fechou os olhos em meditação e se concentrou no poder de Deus que havia nela. A jovem não vislumbrou mais o pai nos trajes ou com o estado de espírito de um bêbado, preferindo visualizar na mente um pai gentil e carinhoso,
em perfeito equilíbrio, com estabilidade e segurança. Ela o vestiu de virtude, e seu julgamento era manto e diadema, o que significa que via o pai como ele deveria ser. O fato de o pai estar bebendo muito significava uma fuga para disfarçar um completo de inferioridade ou uma sensação subjetiva de perda. Em outras palavras, ele está tentando fugir de si mesmo. A garota falou a palavra que o curou. Ela relaxou todo o corpo, fechou os olhos e começou a dizer para si mesmo: como eu me sentiria se meu pai fosse carinhoso, gentil e calmo. Ela se concentrou na solução que gerou um estado de espírito de paz, confiança e alegria dentro dela. Isso era vesti-lo com a virtude. O julgamento dela era o manto e diadema. Quando você julga, chega a uma decisão. No veredito final, você é o juiz. Como ouço, assim julgo. O veredito foi algo ouvido ou sentido internamente. Ela visualizou o pai sorrindo, feliz e contente. A moça imaginou que seu pai, dizendo para ela o quanto se sentia maravilhosamente bem e como tinha encontrado a paz, o equilíbrio e a segurança, também o ouviu dizer o quanto ela era maravilhosa. A jovem ficou emocionada porque o pai estava curado e pleno. Ele usava uma túnica sem costura, ou seja, sem buracos e remendos. Isso significa que ela meditou o estado do espírito do amor, paz e união com o seu ideal. Todas as dúvidas e medos estão ausentes. O julgamento é o manto. Julgamento como o diadema. Significa que ele deu glória em vez de cinza. Ou seja, viu e sentiu beleza no Pai. A beleza foi expressa na trama do espaço. Após uma semana de tratamento, o pai ficou totalmente curado. Além disso, era um novo homem. Ele mudou completamente de atitude e hoje, pai e filha sentem afeto um pelo outro. Ela comprovou que o reino dos céus, harmonia e paz, está próximo agora. Do que temos medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você teme não existe. Outro exemplo. Imaginemos um homem que vive com medo de sua empresa fracassar. A empresa não está fracassando e ele não está falido. Os negócios correm com normalidade e talvez até estejam melhorando. O fracasso só existe na mente do empresário. Jó disse: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Jó 3, versículo 25. Jó é todo homem que anda sobre a terra. Assim, enquanto o empresário bem-sucedido sustentar o estado de espírito do fracasso, cedo ou tarde, isso acabará se cristalizando em uma convicção ou em uma impressão subjetiva. Qualquer sentimento impresso na mente subconsciente se manifesta na lei imutável da vida. O subconsciente pode, por ser impessoal e não respeitar pessoas, diz: John quer fracassar em sua empresa e age de maneiras desconhecidas por John para fazer com que o fracasso aconteça. Todos percebem que John criou o próprio fracasso através da imaginação e do sentimento. Conheci uma moça que certa vez leu sobre um desastre aéreo. Ela cogitava viajar de avião a Los Angeles, mas vivia com medo de um acidente. Um pensamento negativo não pode fazer mal algum, exceto se for energizado por uma carga de medo. Ele deve ser transformado em emoção antes de virar algo subjetivo. Essa moça não sabia o que estava fazendo, pois ignorava as leis da vida. A ignorância é a causa de todos os nossos acidentes e infortúnios. Tendo-se
imaginado em um acidente de avião e transformado esse pensamento negativo em emoção, na forma de medo, ele virou um estado subjetivo. Quando ela viajou 2 meses depois, sofreu o acidente que tanto imaginou. Se uma mulher teme que o marido vai abandoná-la, precisa dominar o estado de espírito da seguinte forma: o medo é uma sensação negativa que será comunicada para o marido. Se o ser amado não conhece as leis da vida, a convicção da esposa em relação a ele se manifestará. Em outras palavras, o marido vai fazer o que ela temia, pois esta era a convicção em relação a ele. Para suplantar esse medo, ela deve imaginar o ser amado irradiando luz, saúde e felicidade. Na meditação da manhã e da noite, ela irradia o estado de espírito do amor e da paz e sente que o seu marido é a pessoa mais maravilhosa do mundo, carinhoso, gentil e dedicado. A esposa imagina o ser amado elogiando as qualidades e as virtudes que você tem afirmado. E afirmando o quanto está feliz, livre e equilibrado ao seu lado. O estado de espírito do medo se transformou em um estado de amor e paz. E esse é o Espírito de Deus, se movendo em seu nome. À medida que a esposa continua fazendo isso, esse estado de espírito toma forma em sua casa, em sua mente, que agora sabe: meu companheiro nunca falta, e o perfeito amor lança fora o temor. A nossa prece diária, ou estado de espírito diário, deve ser de expectativa jubilosa. Uma expectativa confiante em tudo de bom, essa é a nossa maior prece. Se esperarmos o melhor virá. O nosso estado de espírito é vital. A metafísica moderna ensina nos dias de hoje que Deus é o princípio da vida dentro do homem. Se você se sente cheio de confiança e segurança, esse é o movimento do Espírito de Deus em você, e Ele é todo-poderoso. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel 4,35. A nossa consciência é Deus, não há outro Deus. Consciência significa existência, vida e percepção. Você, leitor ou ouvinte, sabe que existe. Esse conhecimento da sua existência é Deus. Aquilo de que você tem consciência é o seu conceito de Deus. É preciso se perguntar: do que tenho medo? A resposta para essa pergunta é a sua crença sobre Deus e o que você sabe sobre Deus. Quando você diz: tenho consciência do querer, tenho medo, estou doente, isso é mentira e não há verdade nessas afirmações. Quando você diz: tenho medo, afirma que Deus está cheio de medo, o que é absurdo. Quando você diz: eu quero, está dizendo uma mentira e negando a abundância e o suprimento infinito de Deus. A sua fé está focada no fracasso, o que resulta em fracasso. Você acredita em uma mentira, mas não pode comprová-la. A condição falsa só parece real porque você está focado nela. Quando parar de acreditar nessa condição falsa, estará livre e curado. E aqui encerramos o capítulo 3. Obrigado.